E aí, energia total para assistir essa aula de hoje? Pelo menos eu tenho certeza que você vai sair da aula de hoje entendendo um pouco mais sobre energia potencial gravitacional. Isso eu te garanto. Então, vamos para o vídeo. Porque a nossa proposta é nós corrigirmos a semana 3 do segundo ano. Esse assunto, pessoal, é sobre energia potencial gravitacional. Está lá na página 71 e 72. Na verdade, a minha proposta é ajudar vocês a entenderem o que vocês já fizeram, já tentaram fazer, e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e já aproveita para esclarecer aí qualquer dúvida com relação à energia potencial gravitacional. Que na verdade se trata de quê? Energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é aquela energia que um corpo consegue armazenar ao ter altura em relação a algum referencial, tá certo? Então vamos lá. Primeiro exercício diz assim: um corpo de massa 5 kg é observado em duas situações. Primeiro, movimentando-se com velocidade constante a 30 metros por segundo. E segundo, em repouso a uma altura acima do solo. Considerando que a energia potencial gravitacional no solo é nula e que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, qual deverá ser a altura para que a energia potencial gravitacional do corpo na situação 2 seja igual à energia cinética na situação 1? Bom, primeiro eu queria que você pensasse comigo o seguinte: um corpo, essa bolinha aqui, né, vermelha, ela tendo velocidade, que é a situação 1, ela tem energia cinética, proporcional a essa velocidade e proporcional também à sua massa, certo? Em compensação, um corpo que está em repouso não tem energia cinética, mas ele tem altura, e ele tendo essa altura aqui, ele vai ter energia potencial gravitacional. O que o exercício quer? Quer que essa bolinha, nessa altura, tenha a energia que essa bolinha com velocidade de 30 tem. Bom, para eu poder saber a altura dessa aqui, eu preciso saber quanto de energia ela vai precisar. E a energia que ela vai precisar é a energia que essa aqui tem. Então, eu vou começar com quem? Com a energia cinética da bolinha no estado aqui, ó, nesse instante 1, né? Na situação 1. Então, eu vou partir do princípio de que, começando pela energia cinética, eu tenho energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Qual é a nossa massa? 5. Qual é a nossa velocidade? 30. Então, eu vou ter energia cinética 5 vezes 30 ao quadrado dividido por 2. Matematicamente, quem tem prioridade nessa história aqui? Potência. Então, vamos resolver a potência. 30 ao quadrado, 900. Então, eu vou ter 5 que multiplica 900 dividido por 2. Aí, a ordem já não é... ninguém tem prioridade. Eu posso tanto multiplicar primeiro quanto dividir. Mas, no meu caso, eu multipliquei. 5 vezes 900, 4.500. E, por fim, eu dividi 4.500 por 2, energia cinética 2.250 joules. Essa é a energia que a minha bolinha aqui em cima, eu quero que ela tenha. E para ela ter essa energia, ela precisa de uma altura específica. E é justamente o que o exercício está propondo, para que eu encontre. Então, agora eu vou relacionar a energia potencial gravitacional da bolinha na segunda situação
tendo a energia da bolinha na primeira situação. Ou seja, a massa é a mesma. A gravidade, ele cita para mim 10 metros por segundo ao quadrado. E a energia? É a energia da bolinha na situação 1. Então, eu tenho aqui, ó, a energia 2.250 igual a massa 5 vezes a gravidade 10 vezes a altura. Ok? Uma das formas para calcular é multiplicando 5 vezes 10, 50. Aí, a partir de então, eu tenho o 50 que está multiplicando, passa para o outro membro dividindo, ok? Só que eu já fiz essa inversão aqui, ó. A altura, então, é 2.250 dividido por 50. Eu tenho, então, uma altura de 45 metros. Ou seja, se eu quero que a bolinha tenha a energia que ela tinha lá na situação 1, eu preciso colocar essa bolinha a uma altura de 45 metros. Combinado? Tranquilo aí? Bora pro próximo, então. Considere um objeto qualquer de massa m. Eleva-se esse objeto a uma certa altura h em relação ao nível do mar. Se elevarmos esse mesmo objeto a uma mesma altura na superfície na Lua, esse objeto vai adquirir a mesma energia potencial gravitacional? Ah, Jussara, eu penso aqui, energia potencial gravitacional depende da altura. Se a altura é a mesma, então seria a mesma energia? Opa, de que depende a energia potencial? Chama sua atenção aqui, ó. Depende da massa, o corpo é o mesmo, tá tranquilo. Depende da altura, a altura é a mesma, tá tranquilo. Mas essa gravidade, a aceleração da gravidade na Terra, a nível do mar, não é a mesma da Lua, porque a da Lua é bem menor, não é assim? Então, consequentemente, não vai ter a mesma energia potencial gravitacional, justamente porque lá na Lua a gravidade não é a mesma. Então, no nosso caso, não tem a mesma energia. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional, ela depende da aceleração da gravidade, em que lá na Lua ela é menor do que na Terra. Tranquilo aí para você? Espero que sim. Vamos continuando. Terceiro, um vaso de 2 quilos está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determina a energia potencial gravitacional do vaso em relação ao solo. Então, pense comigo, vamos ver aqui. Eu tenho um vaso, um lindo vaso. Esse vaso está pendurado a 1,2 metros de altura da mesa, ok? Então, pus aqui a altura em relação à mesa. E essa mesa tem uma altura de 0,4 metros. Aí você vai pensar comigo. Ele quer saber a energia potencial gravitacional em relação ao solo. Se eu quisesse em relação à mesa, seria 1,2. Mas em relação ao solo, o que eu tenho? 1,2 mais 0,4. Qual é a nossa altura nesse caso? 1,6. Muito bem. E como eu quero energia potencial gravitacional, o que eu tenho? A nossa massa, 2, gravidade, 10 e a altura, 1,6. Esse detalhezinho que você não podia deixar passar. Feito isso, multiplico 2 vezes 10, 20, 20 vezes 1,6, 32 joules, simples assim, ok? O detalhe aí era só somar as duas alturas. Tranquilo? Bora para a questão número 4. Uma pessoa situada no alto de um edifício, cuja altura é 8 metros, deixa cair um objeto de massa 10 kg. Considere a gravidade
10 metros por segundo ao quadrado, tá, gente? Faltou o quadrado aqui, ó. Letra A. Qual a energia potencial gravitacional do objeto na altura, lá no alto do edifício? Bom, qual é a massa do meu objeto? Vamos lembrar aqui. Energia não depende de massa, gravidade e altura. Então, qual é a massa? 10. Qual a gravidade? 10. E a altura? 8. Fechou. 10 vezes 10 vezes 8, eu tenho uma energia potencial gravitacional de 800, ok? Lá no alto do prédio. Aí agora na letra B ele pergunta assim, qual a energia potencial gravitacional do objeto ao atingir a metade da altura do edifício? Gente, de prontidão eu já digo para você, a massa vai mudar? Não. A gravidade vai mudar? Não. Quem está alterando é só a altura. E o que acontece com a altura? Acontece com a energia potencial gravitacional. A altura foi reduzida à metade? A minha energia vai ser reduzida à metade. Aí era só você colocar a metade de 800, 400. Mas eu vou comprovar para você aqui, ó. Energia potencial gravitacional. Massa 10, gravidade 10. Altura, metade de 8, 4. Ou seja, 400. Então dava para ir direto, né? Bom, letra C. Qual a energia potencial gravitacional do objeto ao passar por um ponto situado a uma altura de 2 acima do solo? 2 metros acima do solo. Então, a minha altura é de 2, massa 10, gravidade 10. 10 vezes 10 vezes 2, 200 joules. Ele está te mostrando aqui que quanto menor a altura, menor energia potencial gravitacional. E para finalizar, ele pede, né? Qual a energia potencial gravitacional do objeto ao atingir o solo? Gente, quando ele atinge o solo, qual é a altura dele? 0. E aí eu não tive o trabalho. Por quê? Se não tem altura, não tem a energia potencial gravitacional. Fechou? Se fechou, vamos fechar, na verdade. Vamos fechar aqui agora, ó. Qual a altura do objeto que se move a 30 metros por segundo, vai adquirir se transformar toda a sua energia cinética em energia potencial gravitacional? Um corpo cuja massa eu não conheço, ok? Ele não especificou aqui para mim. Qual vai ser a altura que ele teria que ter para atingir toda essa energia? Ah, Jussara, é parecido com o exercício número 1, não é? Eu posso fazer do mesmo jeito? Nós teríamos uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Nós não temos a massa. Então, o que eu acho interessante fazermos? Começarmos pelo conceito. Qual o conceito? Que a energia potencial vai ser igual à energia cinética. Então, a nossa energia cinética, você concorda comigo aqui, ó? Nossa energia cinética é igual à energia potencial gravitacional, ok? Sendo as duas iguais, eu vou substituir pelas fórmulas. Qual é a fórmula da energia cinética e da potencial? Ó, energia cinética, massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, que vai ser igual à energia potencial gravitacional. Como que a gente calcula? Massa, gravidade e altura, certo? Feito isso, eu vou substituir, mas antes eu elimino as duas massas. Eu tiro essa massa aqui, peraí que eu vou fazer uma coisa para te mostrar. Só que eu vou colocar de outra cor, peraí. Aí você vai visualizar aqui comigo, ó. Eu vou tirar a massa daqui, porque as duas massas são iguais, é o mesmo corpo, tá certo? Então eu posso cortar. E se eu cortei, o que me sobra? Velocidade ao quadrado dividido por 2, que é igual a gravidade, cadê? Peso à altura, ok? Substituindo, eu vou ter velocidade. Qual é a velocidade do nosso corpo? 30. Então, 30 ao quadrado dividido por 2. Deixa eu trocar aqui.
que é 30 ao quadrado dividido por 2, que é igual, qual a nossa gravidade? Aceleração, 10 vezes a altura. Primeira coisa a se resolver, que eu não posso esquecer, potência. Então, vim para cá, tá? 30 ao quadrado, 900 sobre 2 igual a 10. O que eu vou fazer aqui? Gente, tem N formas de você resolver. Mas no meu caso aqui eu vou dividir, ok? Vou dividir 900 por 2, 450. 450 é igual a 10H. Vamos fazer essa troca aqui, ó. Eu poderia fazer direto, tá? 10H igual a 450, então eu tenho quem está multiplicando, passa dividindo. Minha altura é 450 dividido por 10, minha altura é de 45 metros. Captou a mensagem? Nossa, Jussara, esse foi um pouquinho mais trabalhoso. Sim, ele foi um pouquinho mais trabalhoso e nós finalizamos aqui. Eu volto para cá para dizer para você o seguinte. Quando você sabe o básico, energia potencial gravitacional, primeira coisa que tem que vir na sua mente, altura. Altura. Se ele tem altura em relação a qualquer referência, tem energia potencial gravitacional. Você entendeu isso? Entendeu? Você lembra que isso depende de 3 características. Essa energia potencial gravitacional depende da massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a energia armazenada. Da gravidade, lembra que lá na Lua não vai ser a mesma que aqui, né? E dessa altura. Você sabendo isso, você consegue desenvolver qualquer questão com energia potencial gravitacional. E o que ele exigiu de você? Como na semana passada foi falado sobre energia cinética, ele colocou essa relação entre as duas, porque a energia cinética já depende da energia, quer dizer, depende da massa, né? Porém da velocidade. De acordo com a velocidade, a gente tem uma energia. Aumenta a velocidade, aumenta a energia cinética. Então ele fez essa relação aí para você verificar. Para dizer para você que tudo que é grande um dia foi pequeno. Começa no simples, mas se você conseguir aprimorar, você vai chegar no complexo, no melhor, no desenvolvido. Se você sabe trabalhar nesse ambiente, nessa forma mais simples, você consegue fazer e passar para um próximo nível. Você que está assistindo essa aula comigo até agora, se todo esse exercício você já pegou, já tirou as dúvidas, essas dicasinhas no final, eu tenho certeza que isso vale um like, que eu peço para você dar um like. Para quê? Para que esse conteúdo chegue a outros alunos que precisam dessa ajuda, tá certo? Se inscreve no canal e ativa as notificações para você que acha que é interessante estar recebendo esse conteúdo assim que ele for disponibilizado, ok? E é óbvio, depois de tudo isso, eu agradeço a sua companhia e espero no próximo vídeo, que com certeza nós nos vemos aqui.